Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. E meu nome é Davi Robson, sou professor. E no vídeo de hoje eu quero trabalhar uma questão recorrente aí no nosso curso de teologia e nas nossas aulas, principalmente de hermenêutica, que é quando nós tocamos na questão da crítica textual do Novo Testamento. Essa questão, uma questão acadêmica, muito discutida no campo da academia teológica, e é exatamente a questão dos colchetes, ou dos parênteses, ou das aspas, que trazem a citação em muitas versões da Bíblia, escrito que este texto não está nos melhores manuscritos, em algumas Bíblias MSS, gregos. O que significa isso? Esses pequenos trechos da Escritura que vêm entre colchetes. Eu separei aqui João capítulo 5, verso 4, que é um texto extremamente discutido na academia e é um exemplo desta situação em que o texto aparece entre colchetes. É o texto em que Jesus está no tanque de Betesda e ali ele cura um homem que estava paralítico ali há mais de 38 anos. E segundo a crença, descia um anjo ali e uma vez por ano movia as águas, e essa pessoa que chegasse ao tanque seria então curada da sua enfermidade. O texto diz: porque o anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movimentada, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então perceba que esse texto está entre parênteses, ou mesmo entre colchetes, ou existe aí, nas versões de equivalência formal, uma citação escrito que esta parte não está nos melhores manuscritos gregos. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que, em média, nós temos muitas cópias do texto bíblico, muitos papiros do texto bíblico, e o que é confiável disso aí? Nós temos, então, manuscritos mais confiáveis e menos confiáveis a partir das variantes textuais. Mas na academia, nós estudamos que existem 3 códices extremamente importantes do Novo Testamento. O que é um códice? Um códice é o Novo Testamento completo, de Mateus a Apocalipse. O códice ele vai começar em Mateus exatamente porque Mateus é o livro da genealogia de Jesus, é aquele que melhor trata da genealogia. Ele termina no Apocalipse canônico de João. Então, esses códices, eles são muito mais confiáveis do que papiros esparsos. É claro que nós temos, então, papiros muito anteriores aos 3 códices. Os códices, eles datam aí do século IV, enquanto existem papiros datados do século III, do século II. A questão é que o papiro ele é incompleto, ele não está completo, não é o Novo Testamento completo. Enquanto o códice, ele traz todo o Novo Testamento. Por isso, para a academia, o códice ele é mais confiável, porque já traz uma seleção, uma pesquisa, que já separou os textos mais confiáveis ali no século IV. Quais são esses códices? Nós temos primeiro, talvez o mais confiável, o Códice Sinaítico, o Novo Testamento do Sinai. Ele foi achado exatamente ao pé do Sinai, daí o nome Sinaítico, século IV, um documento em grego, koiné, que traz o Novo Testamento completo. Neste texto, nesse Códice Sinaítico, não consta o verso 4. Inclusive, algumas versões da Bíblia trazem somente o número 4, mas não subscrevem o verso 4. Então, este verso, possivelmente, a partir da ideia do Códice Sinaítico, é uma inserção de alguma revisão posterior ao texto de João, ao texto escrito por João. Um outro códice importantíssimo é o Códice Alexandrinos, também do século IV, vem da cidade de Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande, outro texto grego, e que nós podemos dizer extremamente confiável, uma vez que traz todo o Novo Testamento grego. E o último códice é o Códice Vaticanus, que está guardado no Museu do Vaticano. Também é um códice importantíssimo,
escrito inclusive em velino, um material um pouco mais durável do que o próprio papiro e datado aí do século IV. Então perceba que por esses 3 códices, esses 3 documentos completos do Novo Testamento, esses textos em colchetes, parênteses, os que de fato não constam nos 3 códices originais do texto grego. Então essa é a grande questão desses textos. Agora, de forma alguma, essa questão ela inviabiliza a inspiração da Bíblia, a crença na inspiração bíblica. O fato é que, para alguns, a inspiração está sobre o texto original, o texto autógrafo, e não necessariamente sobre as cópias. Para outros, o texto original é aquele de onde se origina a cópia, ou seja, o anterior à cópia. Esse texto, portanto, ele tem autoridade e transfere essa autoridade para a cópia, uma vez que a cópia deriva de um texto autoritativo. Então perceba toda a discussão acadêmica e teológica, mas volto a dizer que esta questão não invalida ou não tira do texto o seu aspecto inspirado. A questão da inspiração permanece, ainda que a gente tenha esses problemas com relação aos manuscritos mais antigos. O que eu entendo é que as versões bíblicas, elas devem trazer essas explicações, que alguns versos eles não constam nos manuscritos mais antigos, mas constam em outros manuscritos. Em outras famílias de manuscritos constam sim o verso 4. E aí, para que isso fique claro para a comunidade acadêmica, para a igreja, o autor da versão ele vai dizer isso. Olha, essa perícope ela consta nas versões, mas não nesses 3 códices considerados advindos dos manuscritos mais antigos. A grande questão, então, é que as versões deverão trazer esta informação para os seus leitores. Nesse texto em especial, nos parece que era uma tradição, uma crença, uma lenda, inclusive pagã, de que um anjo desceria e mexeria aquelas águas, uma vez que trata-se ali possivelmente de um deus grego da cura, e possivelmente a crença popular de que havia ali algo místico acontecendo. É óbvio que esta parte não traz nenhuma relevância ou não muda o sentido original do texto, porque o sentido do texto é a cura que Jesus efetua naquele paralítico, e não necessariamente a lenda ou a crença em torno da questão deste anjo que vinha e descia as águas. Se você tem interesse em hermenêutica, em teologia sistemática, em Bíblia, essa é a sua oportunidade. Entre em contato, conheça a nossa grade, as nossas matérias do curso de teologia e aprofunde. Busque conhecimento, busque entendimento, e quanto mais você buscar, mais certamente a Bíblia vai ganhar novos sentidos, novos contornos para você. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.